Olá, eu sou Newton Gomes, da CPA, uma empresa de consultoria nas áreas de tributária, contábil e societária de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Nós dedicamos a essas matérias e estamos acompanhando, monitorando tudo o que anda acontecendo a respeito da reforma tributária, todo esse movimento que antecede essa discussão, que certamente vai se dar um dia, a respeito da necessidade da reforma tributária. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes Coletti. Oi, Júlia. Oi, pessoal. Muito bem, eu queria lembrar a todos que nós temos um blog que, com tudo que a gente já produziu de vídeo, de texto, etc., está nesse blog, que é reformatributária.netcpa.com.br. Pode examinar lá e todo o conteúdo produzido até hoje, tudo que será produzido daqui para frente, ele estará automaticamente no blog. Muito bem, eu queria fazer uma introdução a respeito desse vídeo aqui, lembrando o seguinte. Nos jornais de hoje, hoje é dia 11 de setembro de 2018, nos jornais de hoje está publicado que o governo federal ele está preparando um pacote tributário e nesse pacote tributário ele pretende, a sua equipe pretende deixar tudo pronto para que logo após as eleições esse pacote tributário seja remetido ao Congresso Nacional. Evidentemente está dependendo do aval do presidente Temer, mas certamente isso vai ocorrer logo após as eleições, então seria logicamente no mês de novembro. Muito bem, esse pacote tributário, essas propostas, essas sugestões, ela contém 8 pontos que nos parecem importantes. A gente selecionou esses 8 pontos e vamos fazer uma discussão calma, tranquila a respeito de cada um desses pontos para entendermos o objetivo do governo federal. Isso. O primeiro ponto é que é a reformulação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL. Bom, esse é um problema que nós temos há já algum tempo aqui no Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil é o único país do mundo que tem 2 impostos de renda sobre pessoa jurídica, e um com um nome e outro com outro nome, Nós temos o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, conhecido pela sigla IRPJ. Mas nós temos, sobre a mesma base de cálculo, mais um tributo, que é a CSLL, isto é, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, uma pessoa jurídica brasileira, ela encerra o seu exercício, o seu período, e já tem que calcular não só o IRPJ, como a CSLL. Ora, várias vezes foram feitas tentativas de unificar esses 2 tributos, até porque a base de cálculo é basicamente a mesma, quase idêntica, Então, várias tentativas foram feitas e não foram conseguidos. Por uma razão, o IRPJ, como é um imposto, na nossa Constituição, a arrecadação dele é dividida entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Quer dizer, há uma partilha da arrecadação do IRPJ nisso. A CSLL, por se tratar de uma contribuição, ela não é partilhada com outros entes, isto é, tudo fica para a União. Ora, é claro, então, o interesse de manter essa arrecadação, manter o ingresso desse recurso, faz com que nenhum projeto consiga alterar. Agora, parece que o governo federal está disposto a fazer isso e fazendo uma reformulação a respeito, então, e juntando o IRPJ com a CSLL. E tem um outro problema que está dito aí no projeto, que é reduzir a alíquota do imposto de renda sobre o lucro das pessoas jurídicas. E por que isso? Porque no ano passado, lá nos Estados Unidos, o presidente Trump,
ele fez exatamente isso, ele reduziu as alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica. Com isso, o que acabou acontecendo, as empresas brasileiras são muito mais tributadas do que empresas americanas, e aí nós temos um problema de competitividade, né? As multinacionais aqui instaladas estão exigindo que se faça uma adequação dessa natureza. E pior, como os Estados Unidos fizeram essa redução da alíquota no imposto da pessoa jurídica, isso acabou se espalhando por vários países. Nós tivemos o caso da Argentina, no caso da Chile, no caso do Canadá. Vários países também fizeram esse movimento de redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, me parece que esse item número 1 do pacote tributário do governo é exatamente para tentar resolver este problema. Júlia, e o que mais nós temos aí nesse tal pacote tributário do governo? O segundo ponto é a tributação de lucros e dividendos. Bom, essa história da tributação de lucros ou dividendos distribuídos é uma novela bastante antiga, né? Vejam, no Brasil, até 1995, quando uma pessoa jurídica apurava o seu lucro no período, ela calculava o imposto de renda da pessoa jurídica e recolhia. E o lucro que sobrava, depois do pagamento do imposto da jurídica, o lucro que sobrava, se ela distribuísse para os seus sócios, os sócios que recebessem teriam que pagar imposto também. Então, havia imposto na pessoa jurídica onde o lucro foi gerado e havia imposto na pessoa física onde aquele lucro seria distribuído, tá? Bom, isto ele esteve em vigor até 31 de dezembro de 1995. A partir de 96, a lei instituiu uma isenção, que existe até hoje. Então, desde 96 até hoje, as pessoas jurídicas do lucro real, do lucro presumido, do lucro arbitrário, as empresas do Simples, elas podem livremente distribuir o lucro contábil sem pagar nenhum imposto. Isto é, o beneficiário, o sócio, o acionista, o titular da empresa individual, realmente não pagam nada de imposto. Muito bem, o que pretende esse pacote tributário? Retornar essa tributação, né? Fazer com que novamente haja tributação na distribuição de lucros ou dividendos. Esse, portanto, é o segundo ponto do tal pacote tributário. Muito bem, temos mais um agora. Lembra que no início eu falei que nós temos 8 pontos que fazem parte desse pacote. Então vamos para o terceiro, né, Júlia? O terceiro é a revisão da tributação das aplicações do mercado financeiro. Bom, essa questão de aplicação no mercado financeiro tem a ver com aquela história de tributar os rendimentos do trabalho e tributar os rendimentos do capital, né? Existe uma tabela progressiva no rendimento do trabalho dos empregados, dos trabalhadores, e que acabam entrando numa tabela, aquela uma que começa com 5%, vai até 27,5% e tal. Então o imposto de renda, ele grava, ele pesa nas pessoas que trabalham, que têm rendimento relativo ao trabalho. Mas há uma ideia geral de que o capital não paga tanto imposto quanto deveria pagar. Então o cidadão faz uma aplicação em RDB, CDB, faz uma aplicação num fundo de investimento, recebe um rendimento e a sua tributação é menor do que a tributação do rendimento que redunda do trabalho. Ora, isso dá uma sensação de injustiça, né? Porque o capital ele é tributado por uma alíquota menor do que o rendimento do trabalho, que exige o esforço e assim por diante. Então, o que me parece é que nesse terceiro ponto, a Receita ela vai fazer o quê? Ela vai rever toda a política de tributação de aplicações no mercado financeiro, RDB, CDB, fundos e vai por aí afora, e logicamente para aumentar algumas alíquotas a respeito disso. Esse, portanto, é o terceiro ponto. Vejamos qual é o quarto ponto, Juliano.
Bom, pessoal, o quarto ponto a gente vai ver no próximo vídeo. Vai ter uma continuação, é claro, porque, como meu avô já disse, são 8 pontos. Eu gostaria de lembrar vocês que o site da nossa empresa, CPA, é netcpa.com.br e do blog é reformatributária.netcpa.com.br. Mas, em caso de dúvida, vai estar na descrição do vídeo os links. Muito bem, nós esperamos então a sua visita em nosso site e também em nosso blog. Muito obrigada. E relembrando que nós falamos da reformulação do RPJ e CSLL, falamos da tributação de lucros ou dividendos e falamos da tributação de aplicações do mercado financeiro. Os 3 primeiros itens do pacote tributário. Como são 8, a gente continua no próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigada.